Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Aqui quem fala é o pastor Danilo, vamos aqui para mais um áudio. E hoje eu quero dizer para as mulheres, quero falar para as mulheres sobre os deveres conjugais. Mas não somente sobre deveres, eu quero dizer como é que como a irmã vai se esforçar, como a irmã vai fazer para levar o seu marido até Jesus. Como a irmã vai fazer o seu esposo que não conhece a Deus, conhecer ao Senhor. Amém? E a palavra de hoje será encontrada no livro de 1 Pedro, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 6. Amém? Onde o tema é esse, deveres conjugais. 1 Pedro, capítulo 3, versículo de 1 a 6. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher. Aleluia. Observando a conduta honesta e respeituosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos, tranças e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, ou seja, no coração, que não perece, beleza demonstrada num espírito doce e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, pois era assim que também costumava adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam, aleluia, sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor dela. Aí dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Amém? Pai amado e Pai querido, aqui está a Tua palavra. Fala conosco, papai, nesses próximos 10 minutos que temos aqui. Senhor, revela a Tua palavra, revela aquilo que está oculto e escondido. É o que eu te peço, meu Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Essa palavra, na verdade, é a carta de Pedro, aleluia. É uma carta cujo tema dela é sofrimento. O tema central da carta de Pedro é a palavra sofrimento, porque o povo vivia uma época de perseguição. As pessoas daquela época estavam sofrendo, aleluia, sendo perseguidas. Com certeza alguém deve olhar para Pedro e dizer: Pedro, estamos sofrendo demais. E quem deve ter dito foi uma mulher. E essa mulher deve ter dito: Pedro, estamos sofrendo. Pedro, o que faremos? Pedro, e agora? Como é que vamos fazer para amenizar esse sofrimento? Pedro, como é que vamos? Pedro, como é que vamos fazer para amenizar essa dor, esse sofrimento que nos persegue, que nos cerca, que nos rodeia e até mesmo o perseguimento do nosso próprio marido? Porque nossos maridos não são cristãos, são judeus, são gentios e estão nos perseguindo, Pedro. O que é que faremos? O que é que faremos, Pedro, para que essa perseguição venha se acalmar? Aleluias. Creio eu que o apóstolo Pedro deve dobrar seus joelhos, orar ao Senhor e pedir uma direção. Quando ele dobra os seus joelhos para falar com Deus, a direção que o Senhor Deus o dá é o que ele escreveu no livro de 1 Pedro, no capítulo 3, aleluias, no versículo de número de 1 a 6. Foi o que Deus com certeza dá a ele. Aleluias. E ele aí, com essas informações a qual Deus dá a ele começa a passar essas informações ao Senhor. Que a mulher deveria obedecer ao seu marido. Aleluias. Que a mulher devia se sujeitar ao seu marido. Aleluias. Que a mulher deveria andar num caminho reto. Que ela teria que ter uma conduta
reta e honesta, por quê? E respeitosa, porque ela estava sendo observada provavelmente pelo seu marido e pelas pessoas que a cercavam. Aleluia. Então ela teria que ser uma esposa que deveria obedecer ao marido. Para que ela deveria obedecer ao seu marido? A fim de que, se ele não cresce na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo que a mulher agiria. Ou seja, pelo procedimento, pela conduta honesta e respeitosa, pela maneira que a mulher andava. Aleluia. Se encontra aí no capítulo 1 e 2. No versículo de número 3, o apóstolo Pedro diz que a beleza da mulher não deve estar nos enfeites, nem nos penteados exagerados, nem em joias ou vestes caras. Porque isso, além de muitas das vezes não agradar o homem, não agrada principalmente ao Senhor Deus. Não estou dizendo aqui que você não pode pentear seu cabelo. Não estou dizendo aqui que você não pode fazer tranças ou usar joias. Só estou dizendo aqui que não pode usar demais, porque tudo há um limite, tudo há um tanto. Não é com muito, não é pela sua beleza exterior que você vai ganhar teu marido, mas é sim pela sua beleza interior, que é o que diz no capítulo 4. Pelo contrário, a beleza, aleluias, esteja no seu interior, aleluias. Ou seja, que a sua beleza esteja no coração, aonde ela não se perde. É a beleza mais pura, é a beleza mais linda que está no coração. Que beleza é essa que está no coração? Que beleza é essa que está no exterior? Aleluia. É um espírito doce. O que significa doce? Um espírito calmo e tranquilo. Aleluias. Ou seja, um espírito calmo, um espírito dedicado. Aleluias. Porque isso tem muito valor para Deus. Isso conquista não somente o coração do marido, mas também o coração de Deus. Isso é bom, isso agrada ao Senhor. Aleluia. No versículo de número 5, vemos aí mais uma orientação de Pedro às esposas que estavam sendo perseguidas, provavelmente aos seus maridos que eram ímpias. Aleluias. Que diz assim: pois eram assim que também acostumavam adornar-se as santas mulheres do passado. Ou seja, pois era assim também que acostumava se enfeitar, se arrumar, se embelezar as santas mulheres do passado. Como? Com uma conduta honesta e respeitosa, com o coração, com a beleza no coração, com o espírito doce e tranquilo, com o espírito calmo e dedicado, aleluias. Eram submissas e elas não falavam nada ao seu marido. Ei, você não precisa pregar para ganhar o seu marido, porque talvez a única pregação que o seu marido vai ouvir, e talvez a única pregação que o seu marido vai ver, e talvez a única Bíblia que o seu marido lê antes de ser ganhado para Jesus, seja a sua vida. Porque quem não sabe, nós cristãos, nós que dizemos, melhor dizendo, nós que dizemos que servimos ao Senhor, talvez pode ser a única Bíblia que o povo do mundo vai ler, aleluias. Então, se não, vamos se adornar, mulheres, com o coração tranquilo, com o espírito doce, porque isso é que agrada ao Senhor. Vamos parar de querer gastar. Não, eu tenho que usar o vestido mais caro para o meu marido ir para a igreja. Eu tenho que pôr um brinco mais caro, senão meu marido não vai para a igreja. Não, o teu marido só vai ser ganho para Jesus quando você tiver o procedimento, ou seja, uma conduta honesta e respeitosa. Aleluias. Quando a sua beleza, que você tiver a beleza que não se perde, que é a beleza que está no coração. Que beleza é essa? O espírito doce e tranquilo, o espírito calmo, um espírito doce, um espírito dedicado, um espírito calmo. Esse sim é de bom valor para Deus. Aleluia. E é assim que você vai se adornar. Continuando no versículo 5. Que colocavam sua esperança em Deus. Você tem que colocar a tua esperança somente em Deus, aleluias. Porque, aleluias, é do Senhor que vem a sua vitória. Então coloque a tua esperança nele.
elas se sujeitavam cada um a seu marido. Ou seja, cada uma delas, dessas santas mulheres do passado, elas obedeciam aos seus maridos. Como Sara, aqui está dando um exemplo, como Sara que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Aleluias. Aleluias, Deus. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Aleluias. Sara foi assim. Ela obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Vocês agora serão filhas se praticarem o bem e não tiverem medo de nada. Porque dela vocês serão filhas. Aleluia. Porque se vocês obedecerem essas palavras, porque se vocês serem submissas, porque se vocês tiverem um procedimento, uma conduta honesta e respeitosas, delas serão filhas. O que isso quer dizer? Por quê? Qual é o sentido de ser filha de Sara? Aleluia. Para quem não sabe, Sara é quem deu à luz a Isaac. Isaac é o filho da promessa, aleluias. De Sara com Isaac veio Jacó, aleluias. De Jacó ou Yaakov veio os 12 filhos que vieram a ser as tribos de Israel. E de um dos 12 filhos, o quarto filho, a saber, Judá, veio o nosso Cristo, aleluias. Ou seja, o apóstolo Pedro está dizendo aqui, aleluias, se colocarmos a esperança em Deus, aleluias, se vocês mulheres, sujeitar, respeitar, obedecer aos seus maridos, como Sara que obedecia a Abraão, vocês serão filhas da promessa, aleluias. Porque naquela época, o judaísmo era algo muito forte. Aleluia. Quem não tivesse no judaísmo não fazia parte do corpo de Deus. A mulher que não era judeia não fazia parte do corpo de Deus. O homem que não tinha o prepúsculo cortado não fazia parte do povo de Deus. Aleluia. Então a Bíblia está dizendo, olha, se vocês andarem assim, assim, assado, vocês serão filhas de Deus. Por quê? Nós cristãos, homens, que somos os gentios, somos filhos de Abraão, pela fé. Quando aceitamos Jesus, se tornamos parte da promessa e nos tornamos filhos de Abraão, aleluias. Porque somos judeus pela fé, aleluias. E então fazemos parte. Mas como naquela época a cultura feminina era muito rejeitada, a cultura feminina era muito oprimida, aleluias, glórias a Deus. Pedro diz, se vocês obedecerem ao seu marido, vocês serão filhas da promessa. Obedeçam e serão filhas da promessa. E além da promessa, vocês ganharão o seu marido. Aleluias. Glórias a Deus. Essa é a palavra que tem para os irmãos. E para as irmãs principalmente. Que Deus possa abençoar a vida de cada um nesta manhã. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. E o próximo áudio será sobre os deveres conjugais, mas falando das obrigações do marido. Amém? Não perca esse próximo áudio. Você marido, você noivo, você namorado e você solteiro que está pensando em casar. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.